Pandemia de coronavírus, um inverno rigoroso e também as já tradicionais doenças respiratórias desse período. De que forma a alimentação pode nos ajudar a atravessar essa situação toda? De que forma pode nos ajudar na imunidade? No Câmara Serviço de hoje, nós vamos conversar com a professora do curso de nutrição do Centro Universitário da Serra Gaúcha, a Priscila Berti Zanella, que vai nos dar umas dicas, inclusive nos ensinar umas receitas aí para tentar atravessar melhor esse período. Professora Priscila, obrigado por aceitar participar do Câmara Serviço. De nada. Então, de que forma a gente pode se cuidar, atenuar algumas situações desse inverno, ter mais imunidade através da alimentação? Ter uma alimentação equilibrada? Quais são as principais dicas para esse período? Então, assim, Márcio, a imunidade é o sistema de defesa do nosso organismo que vai combater as infecções, vírus, bactérias. E tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vai auxiliar para que a gente tenha uma imunidade melhor. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de imunidade é que não existem fórmulas mágicas ou um alimento milagroso. Mas tem algumas vitaminas, como a vitamina A vitamina C, a vitamina E e a vitamina D, que vão sim auxiliar para a gente aumentar a nossa imunidade. E aí, quando a gente pensa em vitaminas, onde são as maiores fontes que a gente vai encontrar, são sim nos grupos vegetais, em sua maioria. Mas, por exemplo, a vitamina D é uma vitamina que tem sim nos olhos, na gema do ovo, mas também a sua principal fonte é a exposição solar, que a gente sabe que é bastante difícil e como é que faz? momento. Como é que faz nesse período? Que hoje até tem sol, mas nos últimos dias ele não apareceu. Então, a gente tenta blindar, digamos assim, o nosso corpo consumindo os outros vegetais que vão ter as outras vitaminas. Então, se a gente for pensar em vitamina A, os principais vegetais são os amarelos alaranjados, que a gente pode pensar, então, por exemplo, na laranja, na bergamota, na cenoura, mas a gente também encontra nos vegetais verdes escuros. Então, por exemplo, couve, espinafre, a gente pode consumir frutas cítricas para ter vitamina C e também a vitamina E a gente vai encontrar principalmente nos óleos, então como de milho, de soja, no germe de trigo, também são boas opções. E nós temos ainda os minerais, como o ferro e o zinco. Quando a gente fala sobre ferro, a principal ponto não é tanto o consumo excessivo, mas sim evitar que a gente tenha deficiência. E pensando em deficiência, a gente precisa pensar principalmente no público feminino que costuma ter o ferro baixo no organismo. Então, um consumo adequado de carnes e ovos, e no zinco também as carnes vão entrar junto com os cereais integrais. As sopas são uma opção tradicional, muita gente até faz nem pensando na questão da imunidade, mas o que dá para falar da questão das sopas? E uma dúvida que até eu tenho é se, por exemplo, no caso a cenoura, a própria batatinha, o fato de ser cozida na água perde alguma propriedade, não perde? O que dá para falar sobre isso? Assim, toda vez que a gente manipula os alimentos, vai ter uma perda principalmente de vitaminas, mas é uma perda mínima. Claro que se o alimento ficar exposto depois de cortado à luz, ao oxigênio por muito tempo ou for cozido por horas, vai sim reduzir cada vez mais essa concentração, principalmente das vitaminas. A sopa é uma opção muito interessante para quem está passando por esse período de pandemia aqui no sul, porque nós conseguimos comer vários desses vegetais que vão ter essas vitaminas na forma deles assada, cozida, quente. Porque quando a gente vai pensar, muitas pessoas quando pensam, então, em comer essas verduras, vegetais frios, acaba não apetecendo. Então, é uma opção bem interessante as sopas e também as frutas cozidas e assadas. Vai ter sim um pouco de perda, mas entre não consumir e consumir
quantidades adequadas, 5 porções por dia dessas frutas e vegetais cozidos vai ser bem mais interessante. Bom saber. Priscila, ainda falando nessa questão da pandemia, o isolamento social, muita gente está pensando em se cuidar, mas até de repente pode confirmar isso. As pessoas estão também comendo mais porcaria em casa. O que chega para ti de pacientes ou de alunos? Enfim, as pessoas estão em casa para compensar, estão comendo mais coisas com açúcar, mais bolachinha, enfim. Está acontecendo isso? O que dá para relatar dessa experiência? Assim, no inverno já é um período que isso costuma acontecer devido às pessoas ficarem mais dentro de casa, não sentirem vontade de comer esses alimentos que são, querendo ou não, mais saudáveis, assim, frutas, verduras, leite, iogurte, que a gente tem que ter um consumo. No inverno as pessoas já costumam não se sentir muito atraídas para consumir esse tipo de comida. E agora com a pandemia, além do fato do inverno, faz com que as pessoas fiquem muito tempo dentro de casa. E quando as pessoas tendem a ficar dentro de casa por muito tempo, principalmente se elas não se ocupam, elas acabam, às vezes, se ocupando com a comida. E aí o consumo de alimentos com gordura saturada, gordura trans, com bastante açúcar, doces de forma geral, industrializados, eles são muito palatáveis, que quer dizer que eles têm muito sabor e atraem as pessoas. Então, para a gente encerrar, Priscila, uma dica final, algo que eu esqueci de perguntar, que tu gostaria de destacar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que é muito importante, né, como eu comentei no início, que as pessoas tenham consciência que essa alimentação adequada e equilibrada, ela precisa se manter por todo o ano, não somente nesse período de inverno ou de pandemia. Que é assim que a pessoa vai construir um sistema imunológico adequado e que realmente faça o seu trabalho de combater, nesse momento, principalmente o vírus, mas todas as infecções e bactérias que ela pode desenvolver. E para ter, então, anualmente, um bom sistema imunológico, esse consumo de frutas, verduras, leites, derivados, carnes magras, de preferência carnes brancas, é preciso que ela tenha isso como um padrão, não como uma dieta que ela vai fazer nesse período e depois deixar de seguir. Muito bem. Professora Priscila Berti-Zanella, do curso de Nutrição do Centro Universitário da Serra Gaúcha, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Serviço.